capítulo 9, versículo 1. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém te dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu que um homem chamado Ananias ia chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho de onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Amém? Nós estamos iniciando uma série de mensagens baseada, obviamente, nesse mês que nós vamos nos consagrar para a conferência profética. E o tema dessa série de mensagem é Tesouro dos Atentos. Querido, há um tesouro escondido para aqueles que prestam atenção. Há um tesouro escondido para aqueles que estão atentos ao que Deus tem a dizer e ao que Deus tem a mostrar. O problema é que nós vivemos uma geração de desatentos. Telas nos olhos, ouvidos cheios de sons, e nós não paramos para prestar atenção naquilo que Deus tem para fazer. Com isso, nós andamos completamente conectados à internet e desconectados de Deus. Nós andamos prestando atenção naquilo que não nos edifica, naquilo que não nos direciona, naquilo que não nos conduz a um lugar, e nós nos desconectamos daquilo que realmente quer falar ao nosso espírito e direcionar a nossa vida. É tão precioso o que Jesus tem para entregar, que ele certa vez contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Então, saindo dali, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa é a semelhança que Jesus trouxe ao valor que o reino de Deus tem, ao valor que as coisas celestiais precisam ter para a nossa vida. Ele vale que nós vendamos tudo que temos para poder tê-lo. Agora fala uma coisa para mim:
Que sentido tem, ou que sentido teria esta parábola nos dias de hoje? Certo homem estava andando por um campo, e ele passou por esse campo distraído porque ele estava no celular, ou porque ele estava vendo um jogo, ou porque ele estava fazendo qualquer outra coisa, e ele não prestou atenção no tesouro que ele quase tropeçou, e ele foi embora e não achou o tesouro. Essa é a realidade da parábola nos nossos dias. Nós andamos desconexos pelos afazeres, pelas coisas que temos que entregar, pelos prazos que temos que cumprir, pelos boletos que temos que pagar. Jesus também contou uma outra parábola. Ele disse assim: olha, certo homem saiu a semear, e a semente que ele semeava era a semente das boas novas do reino dos céus. E aí ele dá vários exemplos, e um dos exemplos que ele dá é: certa parte da semente caiu em uma terra que tinha espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram a semente e impediram que a planta prosperasse. Depois ele explica: olha, quanta semente caiu no meio das plantas é aquele que ouve o evangelho, recebe com alegria, porém as preocupações da vida, os afazeres da vida sufocam aquilo que tinha que crescer dentro dele. Essa é a realidade dos nossos dias. Uma realidade de pessoas desatentas. Uma realidade de pessoas desconectadas com a realidade do reino dos céus. A internet nos conectou, mas nós perdemos a banda larga do céu que está disponível para nós. Porque a gente está prestando atenção em outras coisas. Porque a gente não presta atenção naquilo que Deus tem a dizer. A gente não presta atenção naquilo que Deus tem para falar. Nem na igreja. Que a gente fica no celular e qualquer notificação que chega chama a atenção da gente. Então, com isso, o inimigo tem feito algo muito perspicaz, que é o quê? Fazer você estar preocupado com o teu futuro de uma maneira tão grande que você não presta atenção no teu presente. Porque o nome do presente não é presente à toa. Porque no presente se encontra os presentes que Deus tem para entregar para você. Só que você está tão ansioso, preocupado com o amanhã, orando pelo amanhã, chorando pelo amanhã, ansioso pelo amanhã, que você não consegue estar atento hoje para os presentes que Deus tem para te entregar agora. O presente é uma dádiva. O presente é um presente de Deus. E dentro do presente que Deus quer que você viva, pode ser que tenha enormes presentes celestiais prontos para cair sobre a tua vida, para repousar sobre você. Só que você está preocupado com amanhã, com depois de amanhã, com o teu futuro, com aquilo que tem que acontecer. E não é para você não fazer planos. É para você não se preocupar com o teu futuro. Porque quem se preocupa com o futuro não consegue estar ocupado com o presente. A mente não está aqui, a mente está lá. A mesma coisa as pessoas que vivem do ontem. Da dor, do vitimismo, do medo e dos traumas que sofreu no passado. E não consegue se desvencilhar dessas coisas para entrar numa realidade do presente que Deus tem para te dar. Do agora que Deus tem para fazer na tua vida, com cura, com libertação, com novidade, com tantas coisas que podem destravar na tua vida. Só que você está preso no ontem, e você justifica a tua vida infrutífera no agora, culpando alguém que te magoou ontem. Ei, chega disso. Jesus quer te libertar e te levar para um lugar de vida de verdade, no hoje, no presente, naquilo que você vai viver a cada dia com Ele. Isso é um tesouro que só os atentos têm. Só os que estão prestando atenção em Deus que vivem. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Chamar a nossa atenção para aquilo que Ele tem para fazer já. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: presta atenção. Deus pode estar falando. Volte para a história de Paulo. Volte comigo para a história de Paulo. Paulo é Saulo, tá? Saulo é Paulo, Paulo é Saulo. É a mesma pessoa. Não é troca de nome, porque eu já vi gente pregando. Porque Deus trocou o nome de Saulo. Não tem isso na Bíblia.
é que Saulo é em hebraico e Paulo é na língua romana. Então, é duas línguas diferentes falando o mesmo nome. É igual chamar João e John. Entende ou não? É o mesmo nome em língua diferente. Pronto. É assim. Tá? Tudo bem? Então tá. Aqui é Saulo, que é Paulo. O apóstolo Paulo. O São Paulo. Do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. É esse Paulo aí que a gente está falando. Tá bom? Tudo bem? É a mesma pessoa. E aconteceu que Saulo, ele era um cara muito religioso. E ele não era só religioso. Ele era muito zeloso na sua religiosidade. Ele tinha um zelo que o consumia por dentro em ser extremamente, eu vou usar as palavras que se usam nos nossos dias, extremamente ortodoxo dentro do seu conceito religioso, entende? Cumpria tudo certinho, fazia tudo o que devia, seguia todas as regras, cumpria todas as leis. E quando ele viu um bando de pescador, carpinteiro, zelote, tinha tudo um monte de estragado lá da época, com pouco conhecimento da religião de Paulo, do judaísmo, começando a pregar que um tal de um carpinteiro, simples, humilde, que andava com os pobres, que morreu crucificado porque foi acusado por algum crime, porque era só criminoso que morria crucificado, o de Jesus se dizer filho de Deus. E que esse carpinteiro tinha discípulos que agora pregavam que ele era filho de Deus e que estava operando milagre. O zelo dele incendiou o coração dele. Ele falou: eu vou matar esse povo tudo. E ele começou a perseguir os cristãos, que nem eram chamados cristãos nessa época. Você viu o nome ali? Os seguidores do caminho. Nós não éramos chamados de cristãos no início. O nome era seguidores do caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nosso primeiro título foi seguidores do caminho. E ele começou a perseguir os seguidores do caminho. E ele começou a matar e prender. E aí ele tinha uma religião, essa religião era organizada. E essa religião não servia um Deus falso. Servia o nosso Deus. Só que essa religião tinha se enchido de tanta regra, de tanta regra, de tanta regra, que impediu eles de ver o que Deus estava fazendo. Eles tinham tantas regras na religiosidade deles, que eles já não conseguiam nem ver, nem perceber e nem entender o Deus que estava movendo algo novo sobre a terra. E como tem cristão enfiado na religiosidade, se escondendo atrás das suas próprias regras, atrás das regras que a religião cristã criou, não foi criada por Deus, para esconder realidades podres que tem por dentro, porque todo não, mas a maioria dos religiosos são sepulcros caiados, são bonitinhos por fora porque seguem todas as regras, mas por dentro eles não têm um interior transformado. E não é diferente do religioso do cristianismo. Tudo bem? Estão comigo? Estão me acompanhando? E ele estava cheio de regras, cheio de coisas, seguia tudo direitinho. Não, era um Deus falso que ele servia. Só que eles já não tinham mais percepção do que Deus estava fazendo. Os judeus religiosos não conseguiram entender que Jesus era o Cristo que estava manifestando um Pai Celestial. Alguns entenderam. Nicodemos, por exemplo, entendeu. Alguns conseguiram perceber, mas na grande maioria não perceberam. Por quê? Porque eles estavam tão atentos às regras que tinham que seguir, às leis que tinham que colocar em prática, entende ou não? Ao que minha religião permite, que eles não conseguiram perceber que o movimento de Deus, a profecia de Deus manifesta em carne, estava atuando fora da caixinha da religião deles. Porque acabar com a vida do religioso é quando Deus se movimenta fora da caixa da religiosidade dele. É quando Deus faz algo novo, diferente. E ele não tem como atribuir aquilo para Deus, porque aquilo não encaixa nas regras que a religião dele criou. Quem entende o que eu estou falando? E aí os judeus não perceberam, Paulo não percebeu, ninguém percebeu. Mas Jesus estava lá, Deus estava lá fazendo, enviando seu filho, ressuscitando ele dos mortos e trazendo remissão para a humanidade. Aí Paulo começa a matar. E aí
ele chega no chefe dos sacerdotes da religião e fala assim, ó, eu preciso de umas cartas que me autorizem a ir lá para Damasco. E lá em Damasco, quem eu encontrar que for desse caminho aí, eu vou prender e trazer para Jerusalém. E ele recebeu as cartas. Sabe por quê? Porque dentro do aspecto da religião, vão existir pessoas que amam dar cartas de autorização para você fazer ou deixar de fazer as coisas. Tem um monte de gente que ama te aprovar ou te reprovar. Isso pode e aquilo não pode. Ter que o relacionamento com ele te inibe de fazer coisas por amor, por favor, porque você o ama. Sai rápido. Não fica nisso aí não, porque isso aí está mais parecido com uma religião engessada de regras do que com a realidade do reino de Deus. O que eu quero? Que você ouça o teu Senhor, o teu Pai Celestial. Eu estou aqui para ser um guia espiritual para vocês, um líder, para abrir caminho para você encontrar esse Jesus que eu conheci, que é meu amigo, que eu caminho com ele, que caminha com a minha casa, que caminha com a nossa família. É esse Jesus que eu quero que você conheça, não aspectos daquilo que eu digo que você deve ou não deve fazer. Eu vou te contar o que você deve fazer. Você deve conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo, até que a voz dele seja tão clara nos seus ouvidos, tão nítida no teu espírito, tão clara para o aprontamento da tua história, que você saiba com quem você está andando. Aí sabe que trabalho eu vou ter com você como pastor? Nenhum. Porque o sumo pastor te conduz. Aí sabe que trabalho que eu vou ter? Nenhum. E sabe que trabalho você vai me dar? Todo o trabalho que ele tem te entregado, você vai somar naquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Deus está interessadíssimo em te envolver naquilo que ele faz. Amém? Paulo tinha as cartas, mas não tinha o Cristo. Tinha a autorização, mas não tinha o amor do Senhor. Aí ele está indo para Damasco. Quem chega? Jesus. Uma luz resplandecente para o Paulo no meio do caminho. Ele cai por terra e ele ouve uma voz. E assim, eu não sei se você já teve essa experiência, eu posso até perguntar quem já teve. Mas existem momentos nos nossos encontros com Deus, nessas experiências transcendentais e sobrenaturais, que ele nos invade de um amor tão profundo, que a voz dele nos orientando nos constrange. A gente se sente tão amado e tão pequeno diante desse amor, que a gente se sente desabilitado para receber um amor tão grande. Eu acredito de verdade que foi essa voz que falou com Saulo naquele dia. Não foi uma voz dura de correção. Saulo, você está me perseguindo. Sabe por quê? Porque Jesus não atrai ninguém pelo medo. Ele atrai pelo amor. Eu acredito que foi uma voz genuína, amorosa, dizendo com um tom de lamento: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele tem que voltar à pergunta, né? Quem é você? Eu sou Jesus. Só que ele não perseguia Jesus, ele perseguia os seguidores do caminho. Você consegue entender o quanto Jesus te ama? Se alguém está te perseguindo, queridão, não está perseguindo você não. Está perseguindo aquele que te comprou, aquele que te salvou, aquele que te amou. Se tem alguém falando mal de você, não se preocupe. Se é por causa da tua fé, do teu posicionamento, do que Deus está te mandando fazer, deixa falar. Não está falando contra você, porque não bate em você, bate naquele que te enviou. Porque você não anda sozinho, você anda debaixo de uma autoridade, você anda debaixo de uma voz, você anda debaixo de um comando. Então pronto. Ele não perseguia Jesus, ele perseguia os seguidores de Jesus. E Jesus falou assim: ó, você está me perseguindo. E aí o que é interessante? A Bíblia diz que quando Paulo abriu os olhos, ele estava cego. Sabe o que é isso? Isso é a manifestação física daquilo que ele já era no mundo espiritual. Porque vão existir encontros com Jesus que vai se manifestar no físico aquilo que você já é espiritualmente.
Paulo já era um cego, ele já não via a Jesus, ele já não entendia a graça, ele já não enxergava quem era Cristo, ele já era cego, mas ele via naturalmente, e por ver naturalmente ele achava que estava enxergando. Até que a manifestação física da realidade espiritual que ele vivia se manifestou. A hora que ele foi confrontado com a verdade de quem é Cristo, a manifestação física daquilo que já era o interior de Paulo fez assim, ó. Então ele levanta como? Como ele já era espiritualmente dizendo, cego. Agora o bonitão de espada para prender todo mundo tem que ser conduzido pela mão. Para quê? Para que ele aprendesse que agora não é ele mais que escolhe para onde vai. E nem é mais as cartas da religião que direcionam ele. Está indo lá Paulo, conduzido pela mão, com o bolso cheio de carta, que já não serve para mais nada. Consegue entender? Agora quem conduz ele é o Senhor. Aí ele entra, ele vai para a casa de um tal de Judas. Não tem nada a ver com Judas, o Iscariotes, nem com nenhum outro Judas. Era um nome comum, tá? Era lá como se fosse na casa do Zé. Então, é um Zé qualquer lá de Damasco. Então era o Judas lá de Damasco. Ele vai para a casa do Judas, não sei se era um amigo, um conhecido, alguém que também era religioso como ele. Eu sei que ele foi parar na casa do Judas, levaram ele para lá. Agora o que é interessante? Lá em Damasco, também tinha um outro discípulo, o Ananias. E o que é interessante do Ananias? O interessante do Ananias é que o Ananias estava atento para aquilo que Deus queria fazer. De repente o Ananias está lá, o Senhor aparece para ele numa visão, e na visão o Senhor fala para ele, Ananias, olha a resposta de Ananias, e não é só de Ananias. Quando a gente pega as respostas das pessoas que foram, que Deus se encontrou ao longo da Bíblia, todas as respostas são as mesmas. Todo mundo que Deus chegou até elas na Bíblia e chamou por elas, a resposta delas foi, eis-me. Eis aí o problema. Quando Deus chamou Ananias, Ananias falou o seguinte, Senhor, estou aqui. O problema é que na maioria do tempo nós não estamos ali. Então, quando Deus nos chama, a gente está tão desatento, porque a gente nunca está no lugar que está. A gente está no sofá, mas está em outro lugar vendo um vídeo. A gente está no sofá, mas está conversando com alguém no WhatsApp. A gente está na igreja, mas está prestando atenção em outra coisa. A gente nunca está. Se a gente nunca está, como Deus vai falar? Ananias orando, Deus falou, Ananias, preciso de você. Ele falou, opa, eu estou aqui. É só quem está atento a ouvir que Deus pode usar. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito mais legal. Dentro da manifestação que Deus deu para Saulo, quem fez Saulo ficar cego? Foi o próprio Deus. Pode repetir comigo. Foi Deus. É claro que foi Deus. Foi ou não foi? Foi um encontro com Deus. Não foi o diabo que fez ele ficar cego. Foi? Claro que não. Foi o próprio Deus. Agora, se foi Deus que fez o Saulo ficar cego, Deus precisava de Ananias para trazer vista para o Paulo de novo? Deus por acaso necessitava de Ananias? Tinha alguma necessidade de chamar o Ananias, para o Ananias ir lá? Tinha? Não, Deus é suficiente para fazer. Ele não precisava de Ananias, assim como ele não precisou para encontrar Saulo no caminho. Só que Deus ama nos envolver naquilo que Ele está fazendo. E Ele ama envolver as pessoas naquilo que Ele está fazendo quando as pessoas estão atentas. Quando as pessoas estão percebendo. Então se você estiver atento, Ele vai te envolver naquilo que Ele tem para fazer. Se você estiver distraído, Ele vai esperar um atento perceber. A hora que o atento perceber, Ele vai falar, opa, esse aí está buscando me ouvir. É Ele que eu vou usar.
Porque Deus não quer fazer as coisas sozinho. Ele nunca quis. Ele criou tudo. Pôs o Adão no jardim. Aí ele chega no Adão e fala assim: tá vendo essa bicharada, tudo que eu criei aí? Adão fala assim: tô vendo, Senhor. Põe nome nelas. Para que Deus pediu para Adão dar nome? Tinha necessidade? Eu tenho certeza que os nomes de Deus iam ser mais bonitos. Você não concorda? Para que ele pediu para Adão pôr nome? Porque Deus ama que participemos do que Ele está fazendo sobre a terra. E deixa eu te falar, Ele não parou de fazer. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não parou de se mover sobre a terra. Deus não está morto. Deus está em ação contínua e plena. O problema é que Deus, nesse tempo, eu acho que Ele tem tido dificuldade para encontrar os atentos. Porque Satanás criou o entretenimento para a gente ficar distraído. E não tem problema se entreter no momento de descontração. Não é pecado, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que de uma forma ou de outra você precisa estar mais conectado. Então quando você está dirigindo, presta atenção no que eu vou falar. É contra a lei você pegar o seu celular. Então se você pega, você está infringindo uma lei, ponto. Você já parou para pensar que enquanto você está no volante pode ser um grande momento de conexão com Deus? Afinal você largou o aparelhinho? E aí você está agora focado, pode pôr uma canção de adoração no rádio. Eu trabalhei durante quase 8 anos, 7 anos e meio de representante, viajava muito, eu viajava 5.000 quilômetros por mês. Eu não sei contar quantas experiências incríveis eu tive nas rodovias, falando com Deus no volante. Eu não sei falar quantas. Eu não sei quantas palavras para pregar Deus me deu enquanto eu estava no volante. Não, mas a gente está ali preocupado que está chegando blim, blim, blim. Há um tesouro guardado para os atentos. Ele não precisava de Ananias, do mesmo jeito que ele não precisa de mim para te convencer de qualquer coisa, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas todo domingo ele me põe aqui, me dá palavra de sabedoria e eu prego para você. Consegue entender? Porque Deus resolveu contar conosco para fazer a obra dele aqui na terra. Deus resolveu nos envolver no que ele está fazendo. Deus resolveu contar conosco. Do jeito que ele olhou para Ananias e falou: Ananias. E Ananias falou: opa, estou aqui, Jesus. Ananias, eu tenho uma missão para você. Vai lá na rua direita, na casa do Judas. Sei, Jesus, estou anotando o endereço. Põe no Waze aí, ô Ananias. Vai lá na casa do Judas. Chegando lá vai ter um cara de Tarso. Ele chama Saulo. Vai lá que ele está orando. Opa, paramos de novo aqui. Tinha um Ananias atento. E tinha um Saulo atento. Porque agora o Saulo, que foi confrontado com uma realidade completamente diferente do que ele conhecia, parou para ouvir. Parou para jejuar. Parou para estar atento. Agora ele descarta a possibilidade de perseguir qualquer pessoa. Porque agora ele tem que parar para ouvir Deus de verdade. Para entender o que Deus quer dele. Consegue entender? Tem alguém orando, Ananias. E se tem alguém orando, eu não posso ignorá-lo, Ananias. Tem alguém falando comigo, eu não vou deixá-lo lá cego. Sabe por quê, Ananias? Porque eu me deparei com ele no caminho. E ele para mim é um vaso escolhido para pregar a minha palavra no meio dos gentios. Senhor, mas ele mata. Então, Ananias, antes de se encontrar comigo, matava. Antes de se encontrar comigo, mentia, roubava. Às vezes antes de se encontrar com Cristo, você fazia um monte de coisa errada. Antes de se encontrar com Cristo, você se prostituía, via pornografia, fazia tudo errado. Às vezes antes de se encontrar com Cristo, você era malandro, estelionatário, sei lá o que você era. Mas se você, ao invés de encontrar uma religião, porque a religião propõe algo bom, propõe.
Quando eu digo religião, eu falo da estrutura organizada pelo homem ao redor do Cristo. Tudo bem? Vocês conseguem me entender, né? Não é religião de forma direta, de forma direta, mas de forma genérica, mas aquela caixinha que os homens criam. É disso que eu estou querendo dizer. Então a religião te propõe uma melhora do você. Vem para cá porque seguindo as nossas regras você vai ficar melhor. Sabe o que Cristo propõe? Eu quero acabar com você, para te fazer nascer de novo, nascido da água e do Espírito, uma nova criatura que vai ter uma vida condizente à realidade de andar comigo. Não mais vivo eu, disse Paulo depois, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo nesta carne, eu vivo ela através da fé que tenho no Filho de Deus. Que é isso? Isso é alguém que encontrou Cristo, e ao invés de insistir em fazer o que fazia, foi orar. Se eu encontrei Cristo, então daqui para frente eu tenho que entender o que Ele tem para minha vida, e não fazer o que eu quero, porque Ele queria matar todo mundo, aí eu não tenho dúvida que o coração dele ainda queria matar as pessoas. Mas ele foi entender o que Deus tinha para ele. O que era esse Jesus que ele estava perseguindo? Quem era essa pessoa? Ele também se colocou num lugar de atenção, de ouvir Deus. É tão poderoso isso que você tem um Ananias atento, que sabe tudo o que tem que fazer, que casa está, que rua está, qual que é o nome do cara e o que ele tem que fazer. Ele está cego, você vai pôr a mão, ele vai ver. E você tem um Saulo atento. Um Saulo atento que já sabe quem vem. Vai vir um homem chamado Ananias, vai pôr a mão sobre você e você vai ver. Deus contou tudo para um e para outro. Mas por que Deus pôde contar? Porque eles estavam atentos para ouvir. Pastor, eu não ouço Deus. Você não percebe que Ele está falando. Você não conseguiu discernir a voz dele ainda. Só isso. O que eu faço, pastor? Vai orar. Faz igual Saulo. Porque você vai perceber. Porque às vezes Deus fala aqui e é uma voz clara. Mas às vezes Deus fala aqui e é uma voz interior. E às vezes não tem voz. É uma certeza tão grande que cai aqui dentro que você fala assim. Eu já olhei muitas vezes para ela e falei assim: Laine, eu tenho uma convicção no meu espírito que é isso que tem que ser feito. E às vezes ela olha para mim e fala assim: pode fazer, porque eu estou sentindo a mesma coisa. Não tem a ver com uma voz que falou, ou com uma voz que falou aqui, ou com uma voz que falou aqui. Porque as duas falam. Mas tem a ver com a convicção precisa que vem no teu espírito. E isso é a voz de Deus falando. Às vezes, e muitas vezes, Deus fala por sinais. Por sinais. Acontece um negócio, acontece outro. Às vezes eu olho para a Laine e falo assim: vamos parar para prestar atenção. Isso não está acontecendo à toa. E aí a gente presta atenção e começa a entender o que Deus está querendo sinalizar. Porque Ele não precisa falar todas as vezes do mesmo jeito. Ele é Deus, lembra? Então às vezes Ele está te ensinando a ouvi-lo de várias maneiras. Às vezes pode ser até no Instagram. Às vezes você está rolando lá os vídeos e aparece um que fala com o teu espírito. Deus usa diversas formas para falar. Nós temos que estar atentos para perceber, para ouvir e para ser dirigido por Ele. Para quê? Para sermos uma igreja profética. O que é o cerne do profético? Uma igreja que tem capacidade de ouvir a voz do seu Senhor e manifestar na terra a vontade dEle. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo e eu vi um homem na rua e o Senhor falou para mim: volta lá e fala com ele. Isso é um espírito atento. Caixa de supermercado, às vezes já aconteceu, não uma única vez, de eu estar no caixa e o Senhor falar para mim: fala para ela tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu falar e a pessoa começa a chorar. Então se a gente andar um pouco mais atento, Deus vai poder fazer muito mais conosco. Porque continua sendo Ele fazendo. Mas agora Ele conta com a gente. Ele nos envolve naquilo que Ele está fazendo. Ele nos envolve naquilo que Ele quer mover. Quem quer ser usado por Deus aí diz amém. Quem pode dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Aqui, estou atento para te ouvir. O fim de tudo isso? O fim de tudo isso é um Paulo que escreve 70% do Novo Testamento.
O fim de tudo isso, um homem que prega para todas as nações conhecidas do seu tempo. Um homem que mudou a história do cristianismo. Um homem que incomodou até o imperador do maior império que o mundo já teve. E foi parar na frente dele. Um homem que testemunhou para reis, para autoridades, para pobres, para doentes, para enfermos, que curava pessoas. O Paulo. Aí eu fico pensando, a Bíblia nunca mais falou de Ananias. Mas quem dera eu ser um Ananias atento para destravar o destino de um Paulo que muda nações e histórias do mundo. Às vezes a pessoa que você está pregando hoje, a pessoa que você está orando hoje, é a pessoa que vai mudar a história de nações. Agora você acha que quando você chegar na eternidade, você não vai ser participante do galardão? Você acha que o Ananias, quando chegou na presença de Deus, Deus não falou assim: ei, Ananias, você viu o que o homem que você orou fez? Eu vou compartilhar um pouco da bênção dele com você, Ananias, aqui na eternidade. Porque você estava atento a mim para participar da minha obra na vida do Saulo. Ah, quantas pessoas Deus quer te usar para mudar destinos, querido. Quantas pessoas Deus quer colocar no teu caminho para que você mude a história delas para sempre. E quem sabe a pessoa que você vai mudar a história não seja um avivalista do fim dos tempos. Mas você está muito ocupado com o boleto de amanhã. Muito distraído com o Instagram de agora. Muito preso na dor do ontem. Chega. Jesus quer te levar para um lugar de atenção hoje. Jesus quer te levar para um lugar de ouvir a voz dele, de ser participante do que ele está fazendo. Coloque-se de pé.